Estamos estudando sobre a oração. A gente viu algumas coisas que atrapalham das nossas orações serem ouvidas. Foi a primeira parte desse estudo. E a segunda parte a gente está vendo, tá, então quais são as atitudes positivas que realmente nos ajudam a que as nossas orações sejam ouvidas. Aqui eu quero fazer um adendo. Eu já fiz anteriormente, mas eu gostaria de fazer de novo. Pessoal, oração é relacionamento. Então, o que eu estou falando aqui não é alguma receita de bolo, uma magia, que se você falar aquelas palavras, se você fizer assim, aí você falar assim, pá, acontece. Não é isso. Tanto é que as coisas que nós estamos falando são desenvolvimento de caráter, uma caminhada com Deus, são coisas que são mais perenes, são mais corretas. Quem entrou também nossa irmã Vera, que Deus abençoe a irmã Vera. Então, assim, a gente está falando sobre o que a gente pode fazer e como a gente pode melhorar o nosso caráter, nosso andar com Deus, de forma que fique mais fácil, não só das nossas orações serem ouvidas, mas também da gente poder entender o que está acontecendo com as nossas orações. E aí a gente viu, nessa segunda parte, a gente dividiu em duas posturas que a gente tem que ter antes do período da gente começar a orar, e algumas posturas dessa segunda parte durante a oração, o que a gente deve cuidar. A gente começou nessa segunda parte na quarta-feira passada. A gente não vai ter tempo, pessoal, de poder fazer a exposição bíblica de tudo. Então, nós vamos ver os tópicos, tá bom? Sobre a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Se você quiser abrir a sua Bíblia, deixar ela aberta aí, nós estamos olhando aquele texto de Mateus, capítulo 6, onde o Senhor Jesus Cristo nos ensinou temas que devem constar na nossa oração. Ele nos ensinou, quando você for orar, você deve orar assim. Não, a gente tomou cuidado, não é para orar isto, é para orar assim, dessa forma. Primeira coisa que a gente, então, enquanto a gente está orando, a gente deve fazer: reconhecer a soberania de Deus. Pode colocar para mim? Reconhecer a soberania de Deus. Quando a gente chega, a gente fala ao nosso Pai. Isso também, quando a gente pensa no contexto da época, você falar com o seu pai era muito respeitoso. Deveria ser. Havia uma reverência ao falar com o seu pai. Imagina a gente falar com o maior pai, né? Falar com Deus. Essa parte a gente já viu, quando ele fala, Pai nosso que estás no céu. Segunda coisa que a gente deve reconhecer é a santidade de Deus. Quando a gente fala, santificado seja o teu nome, aí você fala assim, mas como assim que eu vou santificar o nome de Deus? Olha, Deus é santo, absolutamente. Não existe um ser no universo mais santo do que o nosso Deus. Como assim, santificado seja o teu nome? Aqui, Jesus está falando que esse santificado significa o quanto ele é santo para você. Santificado em você, para você, seja o nome do Senhor. Então, esse reconhecimento da santidade de Deus, o quanto Deus é outro, é separado do mal, quanto Deus é santo na sua concepção. E aqui, ao mesmo tempo que eu estou declarando isso para o Senhor, é uma declaração também de autoconsciência. Eu estou falando para o meu Pai, mas eu tenho que lembrar também que Ele é santo. Santificado seja o vosso nome. E aí, quando a gente pensa na questão do nome, essa expressão, o nome, é um resumo de tudo aquilo que a pessoa é. Que nem quando a gente ora, a gente está orando em nome de Jesus, ou orando no nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. Quando a gente pensa no nome de Jesus, não é simplesmente aquelas 5 letrinhas, Jesus. Não, a gente está pensando no seu caráter, na sua potência, no seu poder, na sua grandiosidade. Santificado seja esse nome na minha vida, para mim.
essa é a segunda coisa que a gente precisa reconhecer enquanto a gente está orando. Mas também a gente precisa reconhecer a majestade de Deus. Quando ele fala, venha o teu reino, venha a nós o vosso reino. Aqui há um conteúdo na oração de Jesus, e Jesus está ensinando. Essa é uma parte da oração que muitos crentes estão se esquecendo. Que a nossa oração deve focar o porvir. E isso é muito importante, porque quando a gente está sofrendo... Eu estava conversando com a missionária Nauzira. A Nauzira foi uma missionária... Tem até no YouTube a história dela, a missionária que ficou. Ela era enfermeira e cuidou na época que Angola estava passando por guerra. E ela falou que depois da guerra ficou aquele ambiente, porque a guerra não cessa, acabou a guerra, acabou. Não, fica aquele negócio. E as músicas dos angolanos passaram a ser profundamente escatológicas. Ou seja, eles olhavam, a gente está sofrendo agora, mas um dia a gente vai estar com Jesus. E essa é a nossa esperança, não é? Quando a gente está passando por dor, por tristeza, a gente não pensa só que essas coisas devem mudar. A gente olha o porvir, vai ter um momento que nunca mais a gente vai passar por isso. Que nunca mais a gente vai sofrer isso. Que nunca mais a gente vai ter aquela limitação. Que nunca mais a gente vai ter aquele inimigo atrapalhando a gente. Nunca mais vai ter aquela pessoa perturbando a gente. Nunca mais isso vai acontecer. Eu nunca mais vou machucar as pessoas. Então, quando eu for orar, eu não posso esquecer esse caráter escatológico que deve ter na minha oração. Senhor, eu almejo o Senhor, eu desejo que o Senhor volte. Vem, Senhor, traz o teu reino. Venha o teu reino sobre nós. A gente precisa reconhecer essa majestade. Quando eu falo majestade também, porque quando a gente fala sobre o reino de Deus, a gente está falando de um rei. E é ele que nós estamos aguardando. E sempre eu lembro aquela passagem que a gente já estudou, de Lucas, capítulo 18, e no final daquela parábola que ele fala sobre o juiz iníquo, lembra? Ele fala assim, quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na terra? Cada um precisa dar a sua resposta para essa pergunta de Jesus. Eu quero dar a minha. Senhor, se o Senhor voltar, eu estou aqui, o Senhor vai achar. Nem que seja um pedacinho, do tamanho de um grão de mostarda, mas vai achar. Quando o Senhor voltar, que resposta você daria isso? Vai achar fé na terra? Uma questão importante para você. Faz parte também, quando a gente vai falar com o Senhor, enquanto a gente está falando, a gente precisa não só reconhecer, mas se submeter. Precisa ver nas nossas palavras submissão à vontade de Deus. Quando Deus fala assim, quando Ele ensinou assim, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Ele citou dois ambientes onde a vontade de Deus é feita. E ele falou assim, que a tua vontade seja feita aqui na terra, da mesma forma como a tua vontade é feita no céu. Como é que a vontade de Deus é feita no céu? Detalhe, quem obedece à vontade de Deus no céu? Demora para fazer a vontade de Deus? O pessoal fica pensando, não sei se eu vou fazer a vontade de Deus, não. Rola isso no céu? O que vocês acham? Lógico que não. Rapidinho, Deus mandou, os anjos obedecem. As coisas acontecem assim, ó. Deus mandou, fechou. A Cris estava lembrando sobre isso. Aqueles 3 Is que devem fazer parte da obediência. Ela precisa ser imediata, ela precisa ser interna e ela precisa ser inteira. É assim que a vontade de Deus é feita no céu. Ele está falando que a vontade do Senhor seja feita aqui do mesmo jeito que ela é feita no céu.
Cara, eu vejo tanta gente orando isso, falando essa frase. Rapaz, você não quer fazer a vontade de Deus. Isso são palavras ao vento, você não está entendendo o que você está falando, rapaz. Você fala que a vontade de Deus seja feita na terra como no céu. Só que você não está querendo obedecer a Deus com essa velocidade, com essa inteireza, com essa profundidade que deve ser a vontade de Deus na sua vida. Por isso que a gente entende, quando Deus está falando assim, cara, Deus ouve todas as orações, a gente já abordou isso várias vezes. Mas se o cara está todo em pecado, Deus não vai ouvir a oração dele? Vai ouvir, mas a questão é de atender. Assim, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Rapaz, você está todo errado. Eu quero ouvir de você outro pedido. Não é esse que você está me fazendo agora. É o outro. Eu quero que você me peça perdão. Eu quero que você confesse. A gente tem um outro assunto a tratar e eu quero tratar, antes de tratar esse que você está me pedindo, eu quero tratar esse outro assunto aqui com você. Que a vontade do Senhor seja feita na minha vida com a mesma propriedade que ela é realizada no céu. Que ela seja realizada inteira. Se você escolhe o que você vai... Eu lembro de uma frase que um autor falou, eu demorei um tempo para entender. Ele falava assim, obediência adiada é hipocrisia. Obediência parcial é desobediência. E faz muito sentido. Obediência adiada. Não, eu vou fazer. Daqui a pouco eu faço. Às vezes os filhos falam isso com as mães, né? Não, vou fazer daqui a pouco. Isso é hipocrisia. Você não está a fim de fazer. Se você fizer, beleza. Uma vez o Senhor Jesus Cristo até refletiu sobre isso. Qual é o filho que obedeceu? Aquele que falou que não ia, mas foi? Ou o que falou que ia e não foi? Quem que foi mais obediente? O que fez, né? Mas ele falava isso, ó, obediência adiada é hipocrisia e obediência parcial é desobediência. Ou seja, eu só quero obedecer esse pedaço aqui, aquele outro eu não quero. Qual é o nome disso? Desobediência. É uma forma errada da gente entender o que Deus está mandando para a gente fazer. Então, quando a gente pensa que a gente vai orar, a gente tem que fazer essa reflexão. Você está se submetendo de verdade à vontade de Deus? Será que na sua vida a vontade de Deus está sendo feita igual como ela é feita lá no céu? Gente, o padrão aqui da comparação é forte, né? É um alto padrão que a vontade de Deus seja feita como ela é feita no céu. Quando eu reconheço essas quatro facetas do relacionamento com Deus, vocês estão percebendo? Não são palavras ao vento, são relacionamento com Deus. Eu entendo quem Deus é, eu entendo a importância dEle, eu entendo a santidade dEle, eu estou me submetendo a Ele. Agora você pode pedir. Porque foi essa a sequência do Senhor. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí ele vai, o pão nosso de cada dia. Aí ele começa, aí que ele pede. Depois que ele já reconheceu quem o Senhor é, depois que ele se submeteu a quem o Senhor é, aí beleza, pode pedir o que você quiser. Você já entendeu com quem você está falando. E é interessante porque na oração modelo do Senhor Jesus Cristo, ele pede por algo que a princípio é muito simples, né? O pão de cada dia. Dá para a gente hoje, Senhor. Isso é muito legal porque tem gente que quer orar só as coisas incríveis. Não, o Senhor Jesus Cristo ensinou para a gente agradecer o pão, pedir pelo pão.
Senhor, dá para a gente hoje aquele sustento cotidiano que a gente precisa? Dá para a gente, por favor. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E aí ele faz mais um pedido. E essa daí também é uma das questões que é claro que essa oração Jesus está ensinando, não é a oração que ele fazia, né? Porque ele fala, perdoa-nos. Jesus precisava de perdão, gente? Então ele está ensinando os pecadores a orar, não era a oração dele. Certo? Ele fala, Senhor, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E aqui também, ele fala mais para frente, porque assim, se você não perdoa a quem está te ferindo, como é que você pede para Deus, cara, para Ele te perdoar? Você está sendo incoerente, você não está sendo correto. Aquela tua oração não está sendo verdadeira. Então, também ele coloca na oração dele um outro pedido que os seres humanos devem fazer, tão essencial quanto o pão do cada dia, é o perdão de cada dia. Tão necessário quanto o pão cotidiano, é o perdão cotidiano do Senhor. Eu tenho falado sobre isso, eu gosto muito de orar quando eu vou dormir. Porque ali naquela oração a gente pode dar aquele flashback de como foi o dia, e aí a gente pode talvez lembrar de alguns vacilos que a gente cometeu, de alguns erros que a gente cometeu. A gente lembra também de coisas que a gente precisa perdoar, que fizeram contra nós. E aí naquela oração é o lava-pés. É lavar o pé. Tem gente que faz isso literalmente, né? Mas deixa quieto isso. Mas é o nosso lava-pé ali diariamente. Senhor, lava meu pé porque eu formei umas cracas nele durante o dia. Por favor, me perdoa. E tem a ver com o que Jesus estava querendo falar com Pedro, estava tentando ensinar isso para os seus discípulos. Gente, essa é uma das passagens mais lindas para mim, porque tem tantos aspectos ali que Jesus está ensinando, e um deles que Jesus está ensinando humildade, está ensinando serviço, está ensinando amor, está ensinando tanta coisa, e está ensinando sobre perdão. Tanto é que Pedro fala, não, você não vai lavar meu pé. Como que o Senhor vai lavar meu pé? O Senhor sendo quem o Senhor é, vai lavar meu pé? Não, o Senhor não vai lavar meu pé, não. O que Jesus falou? Se eu não lavar teu pé, é porque você não tem parte comigo. E realmente, Deus só limpa as cracas dos filhos. Por quê? Não, então me dá banho em tudo. Não, esse que dá banho em tudo é quem não foi salvo ainda. E aí Jesus fala, não, cara, você já se banhou, cara. É só a craca do dia que você precisa limpar. Esse banhão, tu já tomou. Quando? Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus. Ele nos lava com o sangue do Cordeiro, não é isso? E aí a gente só precisa desse limpar do pé só. É isso que Jesus estava ensinando ali. Então, quando a gente chega para Deus, assim, eu gosto dessa oração do fim do dia, que a gente faz essa avaliação. Nossa, me machucaram aqui nesse negócio aqui, Senhor. Está na tua mão, Senhor. Olha, eu machuquei, Senhor, tem misericórdia, me perdoa, me ajuda a reconquistar esse relacionamento. Verso 14 diz isso, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Acho isso muito importante. Muito importante. A gente fala muito sobre o pecado que não tem perdão. Lembra que a gente falou sobre isso uma vez? Qual é o pecado que não tem perdão? Todo mundo fala sobre a blasfêmia do Espírito Santo. Mas esse é um pecado que não tem perdão, você não perdoar. Você não perdoar faz com que Deus também não te perdoe. Então a gente precisa perdoar.
E é legal essa oração da noite, que a gente pensa um pouquinho no nosso dia, pensa como foi, pede, Senhor, por favor, me perdoa dessas coisas que eu cometi. Eu gosto dessa versão que tem essa parte no final. Senhor, por que eu oro essas coisas? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Senhor. Por isso que eu estou recorrendo ao Senhor. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém. É por isso que eu falo contigo. É por isso que o Senhor é o meu bem maior aqui na terra. Eu tenho tanta gente para recorrer, ou alguns podem falar assim, não tem mais ninguém para recorrer. Eu tenho o Senhor para recorrer. O reino é teu. O poder é teu. A glória é tua. Atende, Senhor, meu pedido, minha oração. Então, quando a gente ora para o Senhor, a gente precisa lembrar dessas verdades. Enquanto a gente está falando, eu gosto muito às vezes a gente começa a orar muito atabalhoado. Dá uma respirada. Introjeta essas coisas na tua mente. Com quem tu está falando, rapaz? Chega devagar. Chega pianinho. Tem muita gente que fica preocupada. Pastor, eu não gosto de orar lá na frente não, porque as pessoas vão me ouvir, eu não sei falar direito. Tu está orando para quem, filho? Eu não oro para as pessoas, não. A gente ora para o Pai. E o pai não tem vergonha de alguém que fala errado com ele, não. É igual o pai de criança, né? Fala tudo errado lá e tu acha lindo, né? Cara, nosso pai é assim com a gente também. É só falar as coisas que devem ser ditas. Meus irmãos, o meu desejo é que Deus abençoe muito vocês. Que a vida de oração dos irmãos seja uma vida próspera, abençoada. Que o Senhor possa estar sempre ouvindo. Essa pergunta, como é que estão as suas orações? Meus irmãos, a oração é a maior ferramenta que Deus nos deu. Porque é como a gente pode recorrer ao Pai. E o diabo vai fazer de tudo para você não ter tempo de orar. Vai fazer o que ele puder. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus abençoe muito, irmãos. Eu me despeço com um desejo real. Que os irmãos sejam abençoados, que a vida de oração dos irmãos seja uma vida de pedidos atendidos, de louvores ouvidos, que seja uma oração que seja coerente com a vontade do Pai, que seja realmente feita em nome de Jesus. Eu gostaria de estar orando nesse momento com os irmãos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor em nos ouvir. Abençoa a Tua igreja aqui, Senhor, a Nova Jerusalém, que ela seja uma igreja inclinada à oração. Ajuda, Senhor, os Teus servos aqui, recompensa os que estão aqui, recompensa os Teus servos que estão conectados com a gente, abençoa, Senhor, cada um. Obrigado, Senhor. Continua conosco. Ouve, Senhor, agora a oração da Tua igreja, os pedidos e louvores do Teu povo. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.